Quem acompanha o canal já entende como funciona o negócio aqui. Geralmente eu pego um tema da política, um tema da cultura, algum tema que pareça ser interessante, como um ponto de partida para extrapolarmos, para avançarmos para uma reflexão sobre algo mais profundo. Então a gente pega um tema, por exemplo, alguma fala do Bolsonaro e vamos partir para uma reflexão sobre fascismo, por exemplo, que é algo que a gente tem falado bastante ultimamente. Ou a gente pega um tema cultural, por exemplo, sei lá, alguma fala no Big Brother, como a gente fez, por exemplo, com o Babu, ano passado, eu acho, ou esse ano, não sei quando foi que acabou o Big Brother, pega uma fala do Babu e a gente extrapola para uma reflexão mais ampla. Então, são pontos de contato com a realidade, né? Porque eu entendo que boa parte de quem acompanha o canal aqui, boa parte de vocês que estão aqui assistindo, não tem formação específica em filosofia, embora até se interessa pelo assunto, mas não estudaram isso na universidade ou nunca se aprofundaram no assunto. Então, o meu esforço aqui é de tornar acessível algumas reflexões que são bastante complexas e profundas e tentar trazer aqui para um público mais amplo. Às vezes consigo, às vezes não consigo, mas tento. É um esforço que a gente faz aqui. Raras vezes, ou raríssimas vezes, a gente vai trabalhar com um assunto, uma abstração aqui, algum conceito sem esse vínculo com a realidade, sem esse vínculo com o mundo de vocês, né? O mundo nosso, na verdade, sem esse contato calcado, sem essa âncora na realidade. Simplesmente porque não é tão interessante assim para um público mais amplo. Eu poderia vir falar aqui sobre conceitos específicos de um autor específico, mas eu sei que isso seria muito limitado. Já compreendi isso tem um bom tempo, na verdade, né? Que se quisermos falar de filosofia, a gente tem que tentar buscar essa relação com o mundo. Mas ontem aconteceu uma treta na internet, no Twitter, que vai nos permitir pela primeira vez, talvez, ou uma das raras vezes, abordar uma questão filosófica, um uso de um termo filosófico puramente a partir de uma treta que se deu na internet ontem entre Vera Magalhães, jornalista, que atualmente é apresentadora do Roda Viva, e a Laura Carvalho, economista, autora do livro Valsa Brasileira, que foi atacada pelo Bolsonaro, se não me engano foi ano passado. Ele criticou o livro da Laura e isso fez o livro se tornar best-seller de novo. Já era um livro que tinha alguns anos publicados e graças ao Bolsonaro, graças ao ataque do Bolsonaro, fizeram uma reimpressão do livro dela e ela passou a integrar de maneira muito forte o debate público também graças a esse ataque. O que aconteceu? A Laura Carvalho tweetou uma notícia mostrando a demissão, né, o pedido de demissão de um integrante da equipe econômica do governo Bolsonaro, e ela diz o seguinte aqui: super a favor da frente ampla, mas daí a glorificar esses quadros que ficaram até agora nesse governo são outros 500. A banalidade do mal. A Vera Magalhães foi lá, retuitou essa publicação da Laura Carvalho e disse o seguinte: Laura, banalização é usar um termo tão forte quanto cunhado por Hannah Arendt, para se referir ao horror do nazismo, para se referir a um colega, sabidamente técnico. Esse seu tweet é a antítese da ideia de frente ampla, e faz o mesmo que o bolsonarismo, se apropria do horror. E aqui a internet se dividiu. Bem, ficaram mais contra a Vera Magalhães do que de fato a favor dela, mas houve uma divisão aqui de posições e muita gente, incluindo professores de filosofia, foram lá explicar para a Vera Magalhães que o uso do termo pela Laura Carvalho foi totalmente apropriado, que ela se muniu de um termo da Hannah Arendt, mesmo como aponta a Vera Magalhães, e que o uso está ok, que não houve nenhum erro, não houve nenhuma banalização do horror, não houve nenhum tipo de associação ao nazismo, que ela pegou um termo que significa justamente aquilo que ela quis dizer, que é uma banalização do mal, que a gente vai explicar agora na visão da Hannah Arendt, o que isso quer dizer, né, ou na minha leitura da Hannah Arendt, pelo menos, o que isso quer dizer e como, de fato, a Laura Carvalho usou um termo de maneira correta nesse sentido. Então, para falar da Hannah Arendt, que é uma autora também que divide opiniões, né? Assim como a Vera Magalhães divide opiniões, a Hannah Arendt também divide opiniões. Muita gente odeia a Hannah Arendt, muita gente adora a Hannah Arendt. Eu sou alguém que gosto muito do que ela diz, não sou discípulo da Hannah Arendt, mas eu gosto bastante dela. Tem esse livro aqui que é um livro basilar da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, e esse outro aqui, que eu já mostrei para vocês também, que é um excerto do livro Eichmann em Jerusalém. Esse aqui é uma versão condensada que se chama Eichmann e o Holocausto, que trata da questão da banalidade do mal. Então, para entendermos o que a Hannah Arendt fala, a gente tem que entender o papel do Estado burocrático, né, da estrutura burocrática no Estado moderno. Porque não existe Estado moderno sem a burocracia, como a gente entende hoje. Se a gente for pensar, por exemplo, em regimes autocráticos ou ditatoriais, ou um monarca absoluto, por exemplo, a estrutura do governo desse monarca ou desse ditador, ela é altamente personalista. Então você tem, por exemplo, funcionários públicos ou
servidores que servem ao ditador, que servem ao monarca absoluto. São pessoas que estão intimamente vinculadas à personalidade desse governante. Se esse governante cai, por exemplo, num golpe de Estado ou, sabe, em algum tipo de revolução, toda essa estrutura governamental desse monarca ou desse ditador vai por terra, porque são pessoas que são fiéis ao governante, elas trabalham para o governante. No Estado moderno, o que você tem é a instauração de um Estado burocrático, de uma estrutura burocrática, ou seja, o servidor público ou o funcionário público, ele serve ao Estado e não ao governante. Então, por exemplo, se a gente pensar na estrutura brasileira, um professor de escola pública, funcionário público, ele trabalha para o Estado. Entra governador ou prefeito, dependendo de onde você trabalhar, né, na rede pública municipal ou estadual, entra governador ou prefeito, o professor continua lá, dando aula e tem estabilidade. Essa é uma outra questão, na verdade, que é até bastante debatida, né, de estabilidade ou não de servidores. A estabilidade é um modo de proteger essa estrutura burocrática, de modo que o funcionário público sempre vai estar defendendo os interesses do Estado e não do governante do dia. Se troca o presidente, se troca o prefeito, se troca o governador, a estrutura burocrática permanece a mesma, porque a intenção da estrutura é justamente preservar o Estado e não o governo. O que acontece com alguns governantes, como acontece com o Bolsonaro, por exemplo, ou com outros governos diferentes, é tentar aparelhar esse Estado, é de encher cargos de confiança com sua estrutura, né, com os seus aliados, com os seus cupinchas, e assim tentar influenciar na própria estrutura burocrática, para que os burocratas, para que esses servidores públicos passem a se tornar defensores do governante e não do Estado. Isso é um grande risco, um grande perigo, mas geralmente a estrutura burocrática ela consegue se manter, ela é meio que autoimune a esse tipo de ações. Mas nem sempre. Às vezes funciona, às vezes esse aparelhamento funciona, como aconteceu com o nazismo ou com o fascismo. O nazismo é um caso particular, porque justamente é um trabalho que foi feito na estrutura burocrática nazista, e é o trabalho da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, quando analisa o caso do Eichmann, do Adolf Eichmann, que era um burocrata, ela analisa, ela interpreta como esse Estado burocrático foi capturado pelo governo nazista e utilizado para o horror, utilizado para o holocausto, utilizado para um genocídio, para a morte de milhões de judeus e de outros grupos perseguidos pelo regime. Então, o que acontece? Quando você é um burocrata, quando você é um servidor público, se você não estiver no topo da cadeia de controle, né, se você não for um diretor ou algum ministro, alguma coisa assim, você recebe ordem das pessoas. E o fato de você receber ordem dessas pessoas, de certo modo, te exime da culpa, da responsabilidade. Não é você que está fazendo o mal, não é você que está causando o mal para os outros. Se tem uma ordem superior, você simplesmente acata, aceita aquela ordem e faz seu trabalho e pega o seu salário no fim do mês. Eu já trabalhei em órgão público, eu fui estagiário da Prefeitura de Curitiba durante alguns anos. Simplesmente você obedece. Recebeu ordens, você vai lá e cumpre. Você não fica questionando o seu superior imediato ou as ordens que vêm lá de cima do alto escalão. Porque há uma hierarquia, não é uma hierarquia tão rígida quanto as Forças Armadas, mas você simplesmente faz o seu trabalho. Se há uma mudança de política pública para o Estado, ou para a Prefeitura, ou para o governo federal, isso vai se adaptando dentro da estrutura hierárquica burocrática. Você obedece. Isso tira o peso das suas costas. Não fui eu que fiz isso, alguém mandou fazer. Alguém é responsável por isso que não sou eu. Se a gente pensar, por exemplo, no experimento de Milgram, que era um psicólogo que trabalhou com essa questão da conformidade, da obediência, tem altas críticas para o Milgram, o método dele, as conclusões, a qualidade de dados, mas ele fez um teste que era justamente isso, para testar a obediência das pessoas. Então ele foi lá, montou um cenário num laboratório em Harvard, eu acho, ou em Yale, Harvard, em Yale, confirmei aqui, em Yale. Ele montou um laboratório em Yale e ele fazia um teste no qual você tinha lá um sujeito com um jaleco, né, que seria tipo um médico, um doutor, alguém que seja superior ali, que tem um uniforme, tá com jaleco, e ele dá ordens para uma pessoa, para um voluntário, de dar choques numa outra pessoa em outra sala. Então tem lá um painel de choques, ele vai dando choques nessa pessoa, cada vez com voltagem mais alta, de acordo com o teste que ele faz lá. Tem um experimento lá de falar palavras, repetir palavras, se a pessoa errar, leva choque. Ele vai dando esses choques e, de acordo com o experimento do Milgram, uma boa parte das pessoas, dos voluntários que foram testados nesse experimento, foram obedecendo ordens do homem de jaleco ali, do médico, até uma voltagem letal, até supostamente matar a pessoa em outra sala. É claro que era uma simulação, a pessoa não morria de fato, mas quem participava do teste não sabia disso. Então isso mostrava como as pessoas estão dispostas, sim, a tirarem de si essa carga de culpa. Não foi eu que fiz, mandaram fazer. E isso levaria a atrocidades. O experimento de Milgram parte, sim, desse princípio de que o Holocausto, o nazismo, foi decorrente, sim, de uma cadeia hierárquica, que era burocrática também, de uma cadeia hierárquica na qual o soldado lá no final cometia brutalidades
inimagináveis, nessa lógica, nesse raciocínio de que eu não sou culpado disso. Quem mandou para mim isso aqui foi o Himmler, foi o Göring, foi alguma outra pessoa no topo dessa cadeia que não sou eu o culpado. E é o que se trata justamente dessa questão da banalidade do mal. Então, no texto da Hannah Arendt, que também é uma pessoa que trabalha com essa questão da obediência, da conformidade e dos regimes totalitários, regimes repressivos, ela vai cobrir em Jerusalém o julgamento do Adolf Eichmann, que tinha sido preso na Argentina, que era um dos... não era alto escalão, mas ele estava lá entre o alto escalão nazista, era um burocrata que cuidava da parte do Holocausto, da deportação de judeus e do extermínio de judeus. Boa parte do processo contra o Eichmann era de provar que, na verdade, ele não era apenas um burocrata, não era apenas alguém que seguia ordens, mas era alguém que ativamente planejou o extermínio dos judeus. E a conclusão da Hannah Arendt, se acompanhar esse julgamento, foi de que o Eichmann era um sujeito sem personalidade, era um sujeito assim que não tinha nenhum tipo de expressividade, não era um sujeito que parecia ser um líder, era alguém que realmente cumpria as ordens, era um burocrata. E aí ela cunha esse termo, banalidade do mal, que é quando alguém vai lá e comete o mal, comete atrocidades, comete barbáries inimagináveis, só porque é um funcionário público, só porque está cumprindo ordens. No caso do Eichmann, porque ele queria ser promovido, queria chegar a postos mais altos dentro da hierarquia burocrática nazista. Então o termo utilizado pela Laura Carvalho é totalmente apropriado, porque demonstra como nessa estrutura burocrática do Estado moderno, muita gente está disposta a fazer coisas que são inimagináveis, barbaridades tremendas, justamente porque estão inseridas numa hierarquia na qual ela não se responsabiliza pelos seus atos. Por exemplo, fico pensando agora o que é ser um médico nesse governo Bolsonaro. O que é trabalhar no SUS, por exemplo. Você tem que receber ordens que são ordens normativas, muitas vezes, que são totalmente contrárias ao seu juramento de médico de salvar vidas. Por exemplo, fazer teste com cloroquina, um remédio que não tem comprovação científica de que tem eficácia. Como é que é o dilema ético dessas pessoas, né? O dilema profissional dessas pessoas de saber que elas têm que cumprir certo protocolo de profissão dela, de juramento médico de salvar vidas, e ao mesmo tempo receber uma ordem superior de que você tem que testar isso ou usar isso nas pessoas. Ou como será que é o dilema ético de um professor hoje? Ou de um professor de um Instituto Federal, por exemplo, que recebe uma normativa do MEC para certo procedimento e ele discorda disso porque ele sabe que é errado, que é antiético, que é imoral aquilo. Ou de um militar que vê sinalizando agora uma ruptura democrática e esse militar é contra isso. Ele é um defensor do Estado, é um defensor do Brasil e não do Bolsonaro. Então esse tipo de conflitos que se dão dentro da estrutura burocrática e hierárquica, elas se tratam justamente da noção da Hannah Arendt. Por exemplo, vou mencionar dois casos aqui. Sérgio Moro e Regina Duarte. Sérgio Moro, para uma direita brasileira, ele é um herói, é o Super Moro. É o paladino da justiça que enfrentou corruptos, prendeu um monte de gente e vai e integra o governo Bolsonaro. Quando o Sérgio Moro integra esse governo, que é um governo com um viés claramente autoritário e com retóricas e propostas que respingam no fascismo ou no nazismo, quando ele vai lá e fica 1 ano e meio nesse governo, ele certamente está compactuando e se estatuando no interior dessa banalidade do mal. Se você tem um governo que tem pautas que são desumanas, em alguns sentidos, e você está lá compactuando com isso, você está compactuando sim com a proposta desse governo. Ou Regina Duarte. Regina Duarte entra lá, tinha bastante respeito de uma grande parte da classe artística, integra o governo e passa a reproduzir a retórica do governo. A entrevista que ela dá, por exemplo, para a CNN, aquela entrevista que ela tem o chilique dela, segundo a própria palavra dela, ela dá uma entrevista lá e que ela demonstra que ela compactua com os ideais bolsonaristas. E naquele momento, ela se torna, de fato, cúmplice desse mal bolsonarista, dessa estrutura, dessa banalidade do mal. O grande ponto da Hannah Arendt é que você não precisa atuar, você não precisa executar ativamente o mal para você pertencer a uma estrutura maligna. É importante mencionar também que a Hannah Arendt não defende essa noção de mal absoluto. Ela fala sobre isso aqui no Origens do Totalitarismo. O que ela fala é sim que você tem certos governos, certos governantes ou certos regimes que são claramente barbáricos, que tem uma proposta de extermínio do outro, que tem uma proposta de perseguição de opositores, que tem uma proposta de brutalidade. E quando você integra essa estrutura, você, de certo modo, pertence a isso, querendo ou não. Quando você tem um governo como o do Bolsonaro, que, graças à inação ou à obstrução dele no combate à pandemia, por exemplo, você tem quase 50 mil mortos agora, de certo modo, essas mortes estão nas costas desse governo e de todos aqueles que estão dentro desse governo compactuando com o modo como ele trabalha. Isso é, para Hannah Arendt, a banalidade do mal. É quando você pertence à estrutura burocrática e você não faz nada contra isso. Eu só quero mostrar aqui um exemplo de como funciona a oposição interna, quando operadores burocráticos percebem o mal e vão e agem contra isso. Ano passado teve o caso do impeachment do Trump.
Esse impeachment começou quando o Trump tem uma conversa telefônica com o presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, e nessa conversa o Trump tenta subornar o Zelensky. Ele vai lá e propõe que o presidente da Ucrânia utilize lá os mecanismos internos da Ucrânia para investigar o filho do Joe Biden, o Hunter Biden. Porque assim, se ele conseguisse extrair algum tipo de escândalo de corrupção envolvendo o filho do Biden, isso contaminaria o pai. Alguém participando dessa reunião, alguém que estava na sala junto com o presidente Trump, que eram várias pessoas, ouviu essa conversa e achou, tem uma coisa errada aqui. Isso aqui que ele está fazendo não é correto, isso aqui é antirrepublicano, isso aqui não é um procedimento de um governante sério, isso aqui não é ético, isso aqui é potencialmente criminoso. E daí essa pessoa vai lá e dá com a língua dos dentes. Ela vai lá, denuncia para o seu superior imediato, que repassa para os órgãos necessários de denúncia e chega ao Congresso. A denúncia chega ao Congresso norte-americano. E aí se inicia um processo de impeachment, porque o que ele fez foi suborno, foi abuso de autoridade e depois, quando ele se recusa a enviar as provas para o Congresso, se torna também obstrução de Congresso. O Trump não foi impeachmentado. Ou melhor, ele foi impeachmentado na Casa dos Representantes, né, na Câmara dos Deputados deles, e quando foi para o Senado, onde havia maioria de senadores republicanos, isso não passou. Então ele não foi removido do cargo. Ele foi impeachmentado, mas não foi retirado do cargo. Mas aqui você vê quando a estrutura burocrática reage a um governante autoritário, reage a um crime de um governante. Quando um participante desse processo, né, ao invés de banalizar o mal, ao invés de se tornar um participante do autoritarismo, ele compreende os riscos para a democracia, ele compreende os riscos para o Estado democrático e vai lá e denuncia. E é isso que deveria ser feito, na verdade. Vocês que são funcionários públicos, vocês que são, vocês que pertencem à estrutura burocrática brasileira, de certo modo, vocês têm a obrigação de denunciar desmandos do governo. Porque vocês são funcionários do Estado brasileiro. Vocês vão estar lá quando o Bolsonaro cair. Vocês vão estar lá depois, com outro presidente. Vocês vão estar lá anos e anos a fio, com diferentes governantes. Vocês pertencem a uma estrutura de Estado e não do Bolsonaro. Embora ele esteja tentando aparelhar essa estrutura. E esse é o grande risco. É quando essa estrutura se infiltrar em diferentes hierarquias e quando você não consegue distinguir mais o bolsonarismo do topo da hierarquia, Bolsonaro, seus ministros, e o bolsonarismo da base, dos funcionários públicos. E aí sim é de fato a consolidação da banalidade do mal, que foi o que fez o nazismo. O nazismo conseguiu se infiltrar do topo até a base. Você tinha juízes, você tinha médicos, você tinha professores, você tinha em todos os níveis funcionários públicos nazistas. E isso levou à barbárie. Isso levou ao genocídio em escala industrial, como a gente nunca viu, antes nem depois. Não foi o pior massacre da história da humanidade, não foi a pior exploração das pessoas, não foi o pior que já houve em termos de mortes absolutas. Mas em termos de maquinário de destruição, em termos de, como disse, caráter industrial de extermínio, não tem nada parecido nem antes nem depois disso. Então, para concluir esse vídeo, o tweet da Laura Carvalho é totalmente apropriado. Ela usou o termo de maneira como a Hannah Arendt utilizaria essa banalidade do mal, quando a estrutura burocrática reproduz o mal que vem do topo, e a Vera Magalhães estava errada. Basicamente é isso. Eu quero ver o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre esse conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal, que muita gente critica também, não é um termo consensual, nem todo mundo aceita. Muitos judeus, muitos intelectuais judeus questionaram isso depois, dizendo que, de fato, o Eichmann, ele era um agente do mal, ele não era apenas um operador do mal, ele não era apenas um seguidor do nazismo, ele era alguém que atuava para causar o mal. Então, há discrepâncias, há divergências, mas o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse debate que se deu ontem, que eu achei muito interessante, surgiu um termo aqui da filosofia política da Hannah Arendt. O que vocês pensam? Deixe no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, confira o meu livro que está na pré-venda agora na Cota Editorial, Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro e que está já disponível na Amazon. Ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!